um cheiro que nunca aparece nos livros de história. Não é o cheiro de pólvora. Não é o cheiro de incenso nas catedrais. É o cheiro da carne apodrecendo ao sol. Imagine uma cidade medieval, sem coleta de lixo, sem esgoto subterrâneo, sem caminhões, sem sacos plásticos. Tudo que morria ficava. Cavalos que desabavam nas ruas, cães abandonados, porcos abatidos, restos de açougue jogados na lama, peixes estragados nas feiras, a cidade fedendo. Mas o cheiro não era o pior problema. Carne podre não é só sujeira. É bactéria. É contaminação. É proliferação. É epidemia esperando para acontecer. E antes que o medo virasse doença, antes que a febre virasse colapso, alguém precisava agir. Ele acordava antes do sol nascer. Enquanto a cidade ainda estava coberta pela névoa fria, carregava um gancho de ferro, cordas grossas, uma carroça de madeira e um pano amarrado no rosto, não para evitar doença, mas para suportar o cheiro. Ele era o removedor de carniça, o homem que recolhia os mortos das ruas. Ele puxava corpos inchados, arrastava carcaças rígidas, cortava couro ainda aproveitável, separava gordura, amontoava restos em carroças abertas. Moscas cobriam tudo. Ratos se dispersavam quando ele se aproximava. Crianças observavam de longe. Era um trabalho vital e totalmente invisível. Sem ele, as ruas ficariam bloqueadas. Sem ele, a decomposição se espalharia pelas valas abertas. Sem ele, a água contaminaria poços. Sem ele, a cidade começaria a adoecer. Mas ninguém queria olhar para ele. As cidades medievais eram densas, estreitas, barulhentas. Dejetos humanos eram jogados pelas janelas. Animais circulavam livremente. O sangue escorria das feiras para pequenas canaletas improvisadas. Não existia saneamento como conhecemos hoje. Existia contenção improvisada. E o removedor de carniça era parte dessa contenção. Ele era o limite entre ordem e colapso. Mas ele não era respeitado. Porque quem vive cercado de morte é visto como impuro. Alguns acreditavam que o contato constante com cadáveres corrompia o espírito. Outros simplesmente o evitavam. Ele fazia o trabalho necessário, mas era socialmente marginal. O sistema dependia dele, mas não o valorizava. Ele era pago? Sim. Algumas cidades contratavam oficialmente esses homens. Outras obrigavam condenados ou marginalizados a exercer a função. Era trabalho que ninguém queria, mas que todos precisavam. E aqui entra a parte mais brutal. Nada era desperdiçado. O couro podia ser retirado, seco, revendido para curtumes. A gordura podia ser derretida, transformada em sabão ou combustível rudimentar. Ossos podiam virar utensílios, ou farinha de ossos para uso agrícola. E em períodos de fome extrema, até partes da carne ainda não completamente deterioradas podiam ser reaproveitadas por quem vivia no limite da sobrevivência. Não por escolha, mas por necessidade. Isso não era barbárie. Era escassez estrutural. A cidade medieval não funcionava por higiene. Funcionava por contenção mínima. Era um equilíbrio frágil. Quando a população crescia, o lixo aumentava. Quando guerras aconteciam, cavalos mortos se acumulavam. Quando o inverno era rigoroso, animais morriam nas ruas. O sistema começava a pressionar seus limites.
E o removedor de carniça sentia isso primeiro, porque ele era o ponto de contato com o colapso. Se ele não dava conta, a decomposição dominava. O cheiro se tornava insuportável. Insetos proliferavam. Ratos se multiplicavam. E onde há ratos, há doença. A peste negra não surgiu apenas porque existiam pulgas. Ela encontrou cidades saturadas, cidades já sobrecarregadas, cidades onde o sistema invisível de contenção estava no limite. A falha não começou no castelo. Começou na rua, na matéria orgânica acumulada, na decomposição constante. E aqui está o que quase ninguém percebe. Civilizações não colapsam apenas por invasões. Elas colapsam quando seus sistemas invisíveis falham, quando desprezam os trabalhos básicos, quando ignoram a base estrutural que mantém tudo funcionando. O removedor de carniça não aparecia em pinturas. Não era celebrado em crônicas. Não tinha estátua. Mas ele mantinha a cidade respirando. Ele era o filtro antes da epidemia, o amortecedor antes da crise. E talvez isso seja o mais inquietante. Porque nós gostamos de contar a história dos reis, das batalhas, das coroações, dos tratados, mas esquecemos de quem segurava o mundo na base. Esquecemos de quem lidava com o que apodrecia. E existe algo ainda mais desconfortável. A cidade medieval aceitava o cheiro, aceitava a sujeira, aceitava a precariedade, porque era o normal. O limite da tolerância era mais alto. O colapso era parte da paisagem. Hoje olhamos para trás e vemos barbárie. Mas para eles, era apenas mais um dia difícil. O removedor de carniça não era vilão. Não era herói. Era engrenagem. Uma peça substituível. Se morresse, outro assumia. Se falhasse, a cidade sofria. Mas o sistema não mudava. E talvez essa seja a lição mais importante. O mundo não é sustentado apenas por decisões grandiosas. Ele é sustentado por funções invisíveis. Por trabalhos que ninguém quer fazer. Por pessoas que raramente são reconhecidas. Se você removesse os reis da Idade Média, a estrutura ainda sobreviveria por um tempo. Mas se você removesse o sistema básico de contenção da sujeira, a doença avançaria rapidamente. O colapso raramente começa no topo. Ele começa na base ignorada. E talvez a pergunta mais perturbadora não seja quem recolhia os mortos, mas sim, quais são os nossos removedores de carniça hoje? Quem impede que o sistema moderno colapse? Quem lida com o que preferimos não ver? E o que acontece quando eles não dão conta? A Idade Média não era apenas cavaleiros brilhando sob o sol. Era carne apodrecendo nas ruas. Era contenção mínima. Era sobrevivência urbana no limite. E no centro disso tudo, um homem puxando uma carcaça ao amanhecer, mantendo a cidade viva, sem que ninguém agradecesse.